A paz do Senhor, é um prazer para mim estar aqui neste programa, Programa Missão de Amor com a tia Simone, a tia Sueli. Fiquei muito feliz com o convite que a tia Simone me fez de estarmos, nesse programa tão maravilhoso, falando de um tema também tão maravilhoso, que é um tema assim que eu sou apaixonada. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Esther Bonifácio. Sou professora de educação inclusiva e também trabalho com o Ministério Infantil aqui na minha igreja. Sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui de Barra de São Francisco, Espírito Santo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inclusão, que é um tema tão maravilhoso. Nós sabemos que as nossas igrejas elas estão com um olhar diferente, sobre a inclusão. E falando em inclusão, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros, tenho 47 anos, estou com um vestido com formas geométricas, branco, preto, rosa, cinza, umas pérolazinhas pretas, na altura do ombro, e tenho 47 anos, que eu já falei. Pois então, essa é uma autodescrição para os nossos amigos que são cegos. E isso, para as pessoas que são cegas, para eles me conhecerem como eu sou fisicamente. Então, vamos ao nosso tema de hoje. Antes de começarmos assim, eu vou ler a Bíblia com vocês, que está lá em 1 Coríntios 15:53, que fala assim: porque é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é imortal se revista de imortabilidade. E para complementar esse versículo, eu gostaria de ler com vocês também em Isaías 54:13, que fala assim: e todos os seus filhos serão ensinados do Senhor. Então, quando eu vejo esse versículo de que todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e que tudo que é mortal, vai se tornar imortal, tudo que é corruptível vai se tornar incorruptível, o que eu penso? Eu penso nas nossas deficiências, tanto deficiências físicas, Me dá a clarinha aqui, Paola. Pode passar aqui na frente mesmo. Eu penso em todas as deficiências, Vamos supor, a deficiência física. A Clarinha é a minha mascote. A Clarinha, ela tem uma cadeira de roda e ela é deficiente física. Ela não anda. Mas como a Clarinha, eu também tenho a Virgínia. A Virgínia, ela não é deficiente, mas ela tem, manchinhas na pele, que se chama vigulite. Isso. Essas manchas, muitas das vezes as pessoas as discriminam, pensando que pega, que é uma mancha assim que tem doença, entendeu? Mas não. Tem também o Jerry, que é cego. Então, o Jerry, ele é cego. Então, para que as pessoas saibam que ele é cego, porque se olhar assim, ele não tem nenhuma deficiência física. A deficiência dele é visual. Então, ele usa bengalinha, Tá vendo? Ele usa bengalinha. E eu tenho também o Nick. O Nick é um outro que ele não tem braços, ele não tem braços. E ele também não tem pernas. Ele só tem um pedacinho de um dedinho, tá vendo? Mas todos eles são importantes para Deus. E o Senhor Deus os fez em imagem e semelhança dele. Então, a Bíblia, quando ela fala sobre a
que nós seremos incorruptíveis, que nós seremos imortais e que todos nós seremos ensinados, cabe nós pensarmos em quem? Na evangelização dessas crianças, dessas pessoas que estão precisando também de ouvir a palavra de Deus, porque elas vão ser ensinadas sim. Sabemos, né, que as nossas limitações, elas são temporárias. A Bíblia diz isso, né, que elas são temporárias. Quando Jesus vier nas nuvens do céu, o que nós vamos acontecer? É o primeiro versículo que eu li para vocês. E esta promessa, ela ainda é reforçada lá em Isaías 35, 5 e 6, que fala assim, deixa eu ler na Bíblia para vocês verem. Ó, Isaías 35 e 6 diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos, ó, os ouvidos dos surdos serão desimpedidos. Então os coxos saltarão como os servos, e a língua cantará de alegria, porque as águas se rebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Olha que coisa linda! Os deficientes, eles serão curados. É uma mensagem, é uma profecia que vai se cumprir quando Jesus voltar. Que os deficientes serão curados, sim, serão curados. Mas essa profecia, ela só será cumprida após o arrebatamento. E até esse dia não se cumprir em nossas vidas, o que nós precisamos? Cabe a mim, cabe a você, está fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus para todas as crianças. Porque essas crianças, elas precisam também ser incluídas no plano da salvação. Então, quando nós incluímos as crianças no plano da salvação, todas as crianças, seja as crianças com deficiência, como a Clarinha, como o Jerry, né, como o Nick. O Nick já é evangelista, vocês sabiam disso? O Nick, eu trouxe ele aqui só para mostrar para vocês que todos podem fazer a diferença onde eles estiverem. O Nick já é uma pessoa conhecida. Ele é um evangelista dos estrangeiros, eu esqueci agora o nome, eu acho que é na Noruega. E ele já faz a palavra de Deus, ele já leva a palavra de Deus em todos os lugares que ele vai. Ele é conferencista, a deficiência dele não limita ele. A deficiência dele não limita ele de falar o evangelho, de falar da palavra de Deus, de levar as boas novas às pessoas. Assim tem que ser todos nós. Mas para que o Nick fizesse isso, alguém falou com ele. Alguém levou a mensagem da palavra para ele. Então nós temos que fazer isso. E nós temos que entender que a deficiência, ela não é um castigo de Deus. Para Jesus, os deficientes eram uma oportunidade através dos quais o poder de Deus, ele se manifestava, ele era revelado aos homens. Podemos ler lá em João 9, 2 e 3, que fala assim, perguntaram-lhe os discípulos, né? Alguém chegou e perguntou para Jesus, né? Rabi, quem deles pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Aí Jesus responde, não, nem foi ele e nem foi os pais dele, mas foi para que nele se manifestasse a glória de Deus. Então, quando nós entendemos que a deficiência, ela não é limite, que a deficiência, ela não é barreira para que possamos levar a palavra de Deus, quando nós entendemos que os deficientes também podem fazer a obra de Deus com muito fervor, com muito amor, com muita paixão, assim como o Nick faz, nós vamos entender que a deficiência, ela é Deus que fez todos iguais. A diferença, não tem essa diferença para Deus. Para Deus somos todos importantes. Se a deficiência tem algum sentido, é a sua superação. Né? E o mais lindo de tudo isso é quando as pessoas com deficiência, elas são incluídas na vida social, na vida religiosa e tudo, né? Todas são tratadas com respeito.
com pessoas se sentindo pertencentes, companheiras de um meio e podendo desenvolver suas potencialidades para o conhecimento da palavra de Deus. Olha que coisa mais linda. Por quê? Porque Deus quer que todos nós sejamos ensinados. Mas ainda são poucas as igrejas que têm, né, se despertado para acolher, para evangelizar, para ensinar, para tornar as pessoas com deficiente participante ativa, né, dos cultos, das classes da escola bíblica dominical. Como é maravilhoso nós podermos fazer isso. As crianças, elas não conseguem comunicar os seus desejos, né, as suas necessidades durante as brincadeiras. Por isso que precisa de quê? Que o professor esteja atento, que a pessoa esteja atento a ver a necessidade de cada um. Jesus, todos os momentos ele estava atento. Ele estava atento à mulher do fluxo de sangue, porque ela chegou escondidinha, quietinha e foi lá, ó, tocou nas vestes de Jesus. Aí Jesus, ó, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então, quando Jesus estava passando à beira do caminho e aquele cego gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus estava atento a ouvir o clamor dele, ir lá e resolver o problema dele. Então, nós precisamos entender que é nossa missão, é o nosso dever levar a palavra de Jesus por onde quer que for e para todas as pessoas, porque todos são ensinados. A gente vê muito nas igrejas, né, as pessoas autistas, elas são tão discriminadas, né, porque umas fazem barulhos estranhos, outras se autodesregulam devido ao som, devido aos barulhos. Então, quando isso acontece, muitas das vezes quando a pessoa não entende, confunde, acha que a pessoa está com demônio, que a pessoa está perturbada, que a pessoa está tendo algum ataque, mas não. Quando nós entendemos a deficiência, que nós entendemos o problema da criança, quando nós conhecemos os nossos irmãos, como nós conhecemos a nós mesmos, nós vamos saber o que está acontecendo. Por que essas crianças reagem dessa maneira? Por que elas, em situações normais, elas são tranquilas, mas quando elas estão numa situação de estresse, elas são extremamente estressadas? Por quê? Ruídos altos, né? Devido à rota familiar. Muitas das rotinas, né, dos cronogramas, eles são desestruturados quando estão na igreja. A gente não segue um cronograma. Tudo isso acaba afetando a criança autista. Então, quando nós conhecemos as nossas crianças, aí sim, a gente não tem esse problema. E elas são acolhidas. A comunicação dos autistas, né? Parece assim tão difícil conversar com eles, mas não. É só nós sabermos, nós conhecermos se eles não são verbais ou se eles são verbais, qual a dificuldade dele. Nós precisamos sentir o que o outro está sentindo. E quando nós sentimos o que o outro está sentindo, nós somos mais empáticos. Nós conseguimos sentir mais a dor do nosso amigo, do nosso próximo, e podemos ajudar ele. Então, que nós possamos fazer a palavra de Deus se cumprir em todos os momentos da nossa vida. Porque lá em Isaías 54:13 fala, né, que todos os seus filhos serão discípulos de Deus. Grande será a paz dos seus filhos. Olha que coisa mais linda. Mas isso, precisamos abrir o nosso coração para o entendimento, para que a palavra do Senhor possa entrar nas nossas vidas, para que nós possamos sentir amor pelas almas, principalmente para as pessoas com deficiência. Quantas vezes nós encontramos um deficiente na rua, nós viramos a cara. Nós passamos por alguém que tem alguma deficiência, a gente fica com medo. Se for um deficiente intelectual, então, ou um deficiente mental, o que a gente faz? Corre, fica com medo. E não, o Senhor está precisando que nós tenhamos coragem, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia.
O Senhor nos deu espírito de ousadia para levarmos a palavra do Senhor para todas as pessoas, para todos. Nós temos que amar todos. Quando nós falamos em inclusão social, né, a gente também pode lembrar das pessoas que têm a etnia de raça diferente da nossa, né? Isso acontece muito. Tem pessoas que discriminam os negros, que discriminam os índios, que discriminam os ciganos. E todos nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua diferença, mas todos somos iguais diante de Deus. Nós aprendemos diferente, dormimos diferente, sonhamos diferente, somos diferentes, cada um na sua particularidade. Cada um tem uma dificuldade. De repente, a dificuldade de um não seja igual a da Clarinha, que a dificuldade da Clarinha é de andar. Mas a sua dificuldade pode ser de ler, que você precisa de um óculos para ler. De repente, a sua dificuldade seja de comunicar, de falar, seja vergonhoso. Então, nós temos que entender que cada um tem uma particularidade, porque Deus fez cada um diferente. Que imagina se fosse todo mundo igual? Ai, ia ser tão chato, né? Imagina, todo mundo igual a tia Esther. Que mundo chato que seria. Ou um mundo muito agitado, né? Porque a tia Esther é muito agitada, né? A tia Esther o tempo todo fazendo alguma coisa. Então, ia ser todo mundo fazendo alguma coisa? Ixi, e ia ter que ter alguém com um tempinho de calma, não é? Então, que nós possamos fazer isso, entender que todos nós somos diferentes nas nossas particularidades, nas nossas necessidades, mas somos todos iguais perante a Deus. A tia Esther escreveu um livro, o livro Somos Especiais. Esse livro, ele fala sobre isso, que nós somos especiais, tanto as pessoas com deficiência, como as pessoas que não têm a deficiência. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos perfeitos. Todos nós fomos criados para honra, louvor e glória do nome de Deus. Então, todos nós temos que ser alcançados para levar o evangelho a toda criatura. Então, você que está aí ouvindo o programa, né, ligadinho aí no programa com a tia Simone e a tia Sueli, o programa, olha que nome lindo, né? Missão de Amor. Esse é maravilhoso, esse nome. Só esse nome já dá assim uma mensagem, né? Porque a nossa missão é transmitir amor para todas as pessoas, as que têm deficiências, as que não têm deficiência, as que têm algum problema na pele, né? Todos nós temos que ser alcançados para Jesus Cristo. Todos nós temos que estar com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. E essas crianças, como a Virgínia, como a Clarinha, como o Jerry, eles precisam ser alcançados para Jesus. E aí depende de mim, de você, fazer a obra de Deus, levar o ide do Senhor Jesus a todos os cantos da terra. Ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha, mais uma vez a palavra toda se destaca. A toda criatura é o quê? A todas as pessoas, independente de raça, independente de credo, independente de deficiência, independente de cor de pele. Todos nós devemos ser alcançados para Jesus Cristo. E aí, vocês estão preparados para começar ou dar continuidade a essa grande comissão, a esse grande ide do Senhor? E também, agora que você já sabe que nós temos que pregar para todos, porque todos precisam de Jesus Cristo. Você está preparado para sair na sua casa, na sua rua, na sua cidade, em todos os lugares que estiverem precisando de você? Então, um grande beijo, que o Senhor possa falar melhor no seu coração. Tia Simone, tia Sueli, um grande beijo. E a todos vocês do programa Missão de Amor,
que estão ligadinhos aí, ouvindo essa palavra maravilhosa. Que o Senhor possa falar melhor no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus venha transformar vocês através da inclusão. E que vocês possam ser bênção na mão do Senhor. Que através das suas vidas, muitas vidas venham alcançar o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Um beijo e fique com Deus.